O cheiro é o que mais me lembro. Um aroma de podridão úmida, água estagnada e detritos queimados pelo sol. A vovó chamava de jardim de cadáveres e dizia que era onde tudo no pântano ia quando morresse. Plantas, animais, até mesmo uma ou duas pessoas, tudo parte do jardim. Ficava na extremidade da propriedade da vovó e do vovô e exigia uma caminhada pela floresta para chegar até lá por terra. Uma caminhada que eu sempre fazia quando a visitávamos no verão. A primeira vez que vi foi quando vovó me levou para pescar. Carregamos seu pequeno barco junto com algumas varas e um almoço, partindo para uma tarde tranquila de pesca. Sem preocupações, passamos o dia vagando lentamente para longe, descendo a água, nossas linhas se arrastando atrás de nós. Vovó estava sentada perto do motor, com os pés apoiados em um balde virado, e eu estava na outra ponta, de olho nos crocodilos. Vovó me disse que eles eram tão comuns quanto os pombos da cidade, e igualmente irritantes se gostassem de nossa isca. Apesar dela resmungar, eu estava animado para ver um crocodilo, e até mesmo a menor das ondulações na superfície da água enviava uma onda de excitação através de mim. Mas, à medida que o dia passava, sem um único peixe ou avistamento de jacaré, a decepção se instalou em mim. Comi mal-humorado o sanduíche de presunto e queijo que havia sido embalado para o almoço e estava reclamando com a vovó sobre não ter mais o que ver ali. Foi quando senti o cheiro. Eca! Eu joguei um braço sobre o meu nariz e olhei em volta. O que é isso? Ah, calma, garoto. Minha avó riu dizendo. Não é tão ruim assim? Nossa, o que é isso? Eu perguntei novamente. Vovó acenou com a cabeça por cima do meu ombro e eu meio que me virei para ver qual era a fonte daquele fedor horrível. Um emaranhado de galhos, folhas, algas e detritos do pântano bloqueava nosso caminho. Tudo preso em uma pedra que se projetava a meio caminho da água escura. A superfície de musgo da pedra abrigava um punhado de pequenas flores brancas que se abriam em direção ao sol. É um jardim de cadáveres, vovó disse. Um beco sem saída no pântano para onde todos conseguem ir, mas ninguém consegue voltar. O que você está sentindo é o calor da morte. Eu enruguei meu nariz atrás do meu braço. As plantas que fazem esse cheiro? Perguntei. Sim, querido. Animais também. Todos os tipos de bichos acabam aqui. Acho que eles escolhem vir para esse tipo de lugar. Temos nossos cemitérios. O pântano tem seus jardins de cadáveres. Tudo precisa de um lugar para os seus mortos. Mas por que aqui? Fiquei encantado com a história da vovó, contada em seu lento sotaque sulista. Todos os meus pensamentos sobre querer ver peixes e jacarés desapareceram. Eu tinha uma curiosidade insaciável, e isso era muito curioso. Do jeito que a vovó conta, o seu bisavô, que era dono de tudo isso antes de nós, costumava dizer que os jardins dos cadáveres são onde vivem os observadores do pântano, mantendo o equilíbrio entre a vida e a morte. Eles recolhem tudo o que está prestes a morrer e os enviam para a vida após a morte para plantas e criaturas. Eles também vigiam seu território, mantêm as coisas em ordem, sabe? É verdade isso? Eu disse, segurando o meu sanduíche com as duas mãos e olhando para minha avó com olhos curiosos. Ela encolheu os ombros. Você vê algum motivo para eu estar mentindo? O mundo é um lugar grande e estranho, rapaz. Tudo é possível. Depois disso, fiquei obcecado com o jardim dos cadáveres. Eu chegava lá pela mata e passava tardes inteiras sentado na margem, pensando na vida e na morte e no que espreitava sob as águas barrentas. Eu não tinha amigos e me confortava pensando que poderia haver alguma besta mitológica à espreita me ouvindo. Isso me fez sentir menos sozinho. Mamãe não ficou muito feliz quando descobriu para onde eu estava indo
e disse que esse tipo de história não era adequado para uma criança de 8 anos. Eu já era um garoto esquisito e solitário, e meus avós não estavam me fazendo um favor alimentando meus estranhos interesses. Meus avós pediram desculpas por colocar ideias na minha cabeça, mas nunca tentaram me impedir de ir até o pântano. Nos anos seguintes, ir para a casa dos meus avós era algo que eu ficava extremamente ansioso. Mas à medida que envelheci, nossas visitas de verão tornaram-se menos frequentes e os pensamentos sobre o Jardim dos Cadáveres desapareceram. Mamãe e papai estavam muito ocupados com o trabalho para ir até meus avós e eu estava muito distraído, tentando descobrir como me encaixar melhor na sociedade. Na época em que entrei no ensino médio, eu tinha poucos amigos, nenhuma vida social real digna de menção, e me sentia a mesma criança estranha e solitária de sempre, só que mais alta. E então, a vovó morreu. Eu não a via há alguns anos, então a culpa e a vergonha de não ter ido mais lá me deixaram mais do que triste em seu luto. Mamãe mencionou uma ou duas vezes que a vovó não estava bem, mas eu não tinha pensado muito nisso. Vovó era uma constante, ela estava sempre presente. Eu não me preocupava e nem pensava que um dia ela fosse morrer. Mas deveria ter pensado. Me culpei por não ligar mais para ela ou insistir para meus pais e eu irmos visitá-la. Mas isso não mudou o fato de que a vovó havia partido e tudo o que restava a fazer era chorar por ela. O enterro foi lotado. A pequena comunidade remota da vovó a amava tanto quanto nós e quase todos na cidade compareceram. Depois de nos despedirmos no cemitério, nós e todos os moradores nos reunimos no bar para beber por uma vida bem vivida. Histórias foram contadas e copos foram levantados, mas me vi incapaz de ficar feliz pelo luto da mesma forma que todo mundo. A música alta, a conversa constante, era demais. Passei silenciosamente pela porta dos fundos e me sentei para chorar. Eu pensei que estava sozinho e enterrei meu rosto em minhas mãos, deixando os soluços me dominarem. O que é isso? Você é uma marica? Alguém perguntou perto de mim. Eu me endireitei imediatamente e vi um trio de homens, todos mais ou menos da minha idade, mas maiores. Passei a mão rapidamente pelo rosto e comecei a me levantar. É o funeral da minha avó, eu disse, esperando que a morte de um membro da família fosse uma razão boa o suficiente para que eles me deixassem quieto. Então você vai chorar como uma menininha só por causa disso? Um deles zombou. Era minha avó, falei. Então sua avó morrer te transformou em uma frufruzinha? Sentado aqui chorando como uma garotinha? Eu me virei para entrar, mas eles não tinham terminado. Uma mão se fechou na gola da minha camisa e fui puxado para trás, para fora da varanda e ao lado do bar. Onde você está indo, marica? Um dos caras perguntou, tão perto que eu podia sentir o cheiro da cerveja barata em seu hálito. Me deixa ir, eu disse, mas isso só os fez rir. Você não é educado, moleque. Como dá as costas pra mim assim? Ele me disse, quando um punho atingiu meu estômago. Eu me dobrei, a dor me fazendo abraçar minha barriga, e as lágrimas ameaçaram começar de novo. Eles se aglomeraram ao meu redor, zombando de mim, xingando e me empurrando entre eles. Quando tentei gritar, eles me socaram novamente e me jogaram no chão. Uma bota me atingiu nas costelas e todo o ar foi expelido de meus pulmões. Eles estavam rindo e batendo palmas nas costas um do outro como se isso fosse engraçado. Nesse momento, tive flashbacks de tantas situações semelhantes no pátio da escola. Quando eles estavam ocupados, parabenizando um ao outro pelo trabalho bem feito, consegui recuperar o fôlego, e naquele momento em que eles se separaram o suficiente para que eu pudesse correr, saí correndo em direção à floresta próxima. Ei, ainda não terminamos. Volte aqui, seu marica.
Eles correram atrás de mim no meio da floresta, como um bando de lobos de patas pesadas perseguindo suas presas. Eu tentei despistá-los, serpenteando por entre as árvores e abrindo caminho através dos arbustos, mas eles eram implacáveis, movidos por uma necessidade de sangue alimentada pelo álcool. Suas risadas uivantes e zombarias encheram meus ouvidos e eu senti como se estivesse cercado. Senti o cheiro antes de ver e sabia que estava chegando na parte que não tinha mais chão. O cheiro quente de um jardim de cadáveres. Vovó disse que esses jardins sempre ficam à beira de pântanos. Embora o dela fosse o único que visitei, o cheiro era inconfundível. Eu derrapei até parar na beira do pântano, meu peito ardendo e arfando. Olhei loucamente ao redor. Fui jogado no chão novamente e eles olharam para mim, os braços cruzados sobre o peito, sorrindo. Eu me encolhi, uma mão levantada defensivamente. O que vocês acham, hein, pessoal? Acham que ele daria uma boa comida de jacaré? Um deles falou. Eu tentei me esquivar, o tempo todo me culpando por ter fugido tão estupidamente da segurança do bar lotado, mas eles atacaram novamente. O líder do grupo me arrastou até a beira do pântano e se ajoelhou sobre mim, minha camisa social enrolada em seu punho. Diga oi pra vovó, princesa. Ele me jogou de cabeça na água fedorenta do jardim dos cadáveres. Me debati, chutando e socando desesperadamente, mas seu aperto era forte e só o fez me segurar com mais firmeza. O pânico foi rápido para se instalar. Eu precisava de ar. Meus olhos se abriram, procurando por algo, qualquer coisa nas profundezas pantanosas que pudesse me ajudar. Comecei a gritar. Bolhas saíram da minha boca e agora eu estava agarrando os braços do valentão, tentando puxá-lo para subir de volta à terra. Ao meu lado, a água escureceu ainda mais com lama e sedimentos perturbados, e o pântano, geralmente parado, começou a se agitar. De repente, as mãos que me seguravam com tanta força caíram e eu me sentei, engasgando, ofegante e esfregando os olhos para clarear a visão. Houve gritos aterrorizados e o fedor do jardim dos cadáveres tornou-se mais forte ainda. Olhei em volta, atordoado, confuso, com medo. 2 dos garotos já estavam correndo de volta para a floresta, gritando, pedindo socorro. Mas o que tinha me agarrado, o líder, não estava com eles. Seus gritos vinham de trás de mim. Então, me virei para olhar. Ele estava pendurado a 3 metros no ar, sustentado pela mão esguia e de longos dedos de uma criatura que parecia feita de casca de árvore e lama. Seus membros eram finos e retorcidos como raízes, tão escuros e viscosos quanto o fundo do pântano. Seus olhos brancos leitosos, grandes demais para seu rosto, aparentemente inexpressivo, estavam fixos no menino em sua mão. Eu só pude observar enquanto ele se agachava sobre os joelhos, rangendo, e baixava o menino ainda gritando no pântano, silenciando-o para sempre. Quando o respingo cessou, a criatura virou-se para mim e eu choraminguei, arrastando-me alguns centímetros para trás. Ele fez um som grosso, úmido e gorgolejante, de onde eu não tinha certeza. E então se sentou, como se estivesse exausto por seus esforços. Ele me encarou, sem piscar, imóvel, até que eu me levantei trêmulo. Uma vez que eu estava de pé, ele deitou de costas e afundou-se sobre a superfície da água, desaparecendo nas profundezas escuras do pântano. Fui encontrado cerca de 1 hora depois por um grupo de busca de policiais e moradores locais que haviam sido alertados sobre meu paradeiro pelos agressores em fuga. O que eles encontraram, no entanto, foi apenas eu, encharcado, fedorento e tremendo, encolhido contra o tronco de uma árvore. O cara que havia me batido, um menino chamado Christian, foi encontrado mais tarde naquela noite por uma equipe de mergulho. Seu corpo foi localizado na costa, emaranhado em alguns escombros. Foi teorizado que ele caiu enquanto lutava comigo e ficou preso em um velho galho de árvore. Ele entrou em pânico e não conseguiu sair, o que resultou em seu afogamento.
A história do monstro que contei para os policiais foi descrita como um estresse psicológico. Fui examinado, limpo e devolvido aos meus pais. Eu não disse nada sobre o Jardim dos Cadáveres ou o monstro do pântano, que a vovó chamava de O Observador, alegando que não me lembrava de muita coisa, apenas de que eles me espancaram, me perseguiram e me prenderam até que eu não conseguisse respirar. Depois disso, foi um borrão. Eles não teriam acreditado na verdade, mesmo que eu lhes contasse. Mamãe mandou meu pai e eu para casa mais cedo. Ela queria ficar com o vovô um pouco mais, mas achou melhor eu ser levado para casa para esquecer a experiência traumática. Papai concordou, então fizemos as malas e pegamos a estrada, depois de uma despedida chorosa com meu avô. Quando nos afastamos e nos dirigimos para casa, um leve cheiro de podridão e água estagnada pairava pela janela aberta do carro. Papai fez uma careta, mas eu me inclinei para fora da janela, inalando profundamente. Eu sabia que devia tudo à origem daquele cheiro, e embora nunca tenha repetido a história em voz alta e só tenha voltado uma vez ao pântano para enterrar o avô alguns anos depois, fico eternamente grato às criaturas que dormem no Jardim dos Cadáveres. Até a próxima. Obrigado.